Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Cremos e confessamos que, embora o Evangelho seja o único meio externo que revele Cristo e a graça salvífica, e como tal é mais do que suficiente, mesmo assim, para que homens mortos em seus delitos possam nascer de novo e também serem vivificados ou regenerados, ainda se faz necessário uma obra eficaz e irresistível do Espírito Santo sobre a alma inteira. Somente esta obra produz neles uma nova vida espiritual, e sem ela nenhum outro meio é suficiente para a sua conversão a Deus. Sendo o Evangelho o poder e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e tendo o Senhor outorgado que a fé vem pelo ouvir da pregação da sua palavra, aprove a ele confiar à sua igreja a gloriosa missão de pregar todo o seu conselho a todos os homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para isso, ele confere os dons e o poder do Espírito Santo, a fim de evidenciar na igreja a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre o Evangelho e a sua extensão. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. Hoje o programa é o programa de número 86 e hoje o programa está uma bênção, né? E a bênção hoje é dobrada, né? É um programa de 2 horas, um programa especial. Queremos desde já aqui agradecer aos nossos amados irmãos do programa Palavras de Esperança, na pessoa do pastor Paulo Sérgio, que cederam, né, este horário, né, para nós neste finalzinho de manhã e já início de tarde, né? Hoje nós vamos até ao nosso horário convencional, que é aproximadamente às 13 horas, mas hoje começando um pouco mais cedo, 11 horas. Então você que já está acostumado com a programação dos nossos amados, né, da Igreja Madureira ali no Geisel, Palavras de Esperança, não estranhe, não é? Porque provavelmente os amados devem ter avisado que nós iríamos hoje estar assumindo o horário deles, né? E aqui a gente quer mandar uma luz especial para os ouvintes, né, do programa Palavras de Esperança, e também para os realizadores deste programa abençoado, principalmente para o pastor Paulo Sérgio. Bem, como eu falei, hoje o programa tem 2 horas, né? É bênção em dose dupla. E nós temos muita coisa aqui, boa da parte de Deus, né? Da Bíblia Sagrada, para compartilhar com os amados ouvintes. Inclusive, né? Hoje estaremos voltando com o nosso quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. E a pergunta é muito fácil, né? Nós, inclusive, estaremos abrindo aqui os microfones da rádio, né, para você ter um maior tempo de participar e concorrer aos brindes do final do mês. Inclusive, né, se o programa é de horário dobrado, né, as bênçãos também são dobradas, né? Nós teremos mais de um brinde, né, para sortear com os amados neste mês de dezembro, que é um mês de festa, né? Então, nós não poderíamos
fazer diferente, não é? Então estamos aqui para abençoá-los e abençoá-los duplamente, amém? Então daqui a pouquinho nós estaremos fazendo a pergunta do mês, não é? E você fique atento, porque entre este primeiro horário e entre o segundo horário nós estaremos abrindo aqui os microfones da rádio para você participar e concorrer. Bem, além do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, hoje estaremos dando início também a um estudo bíblico muito interessante sobre o livro do Apocalipse. Isso mesmo que você ouviu, né? Programa de final de ano é assim, né? Programação de final de ano é assim, cheio de novidades, né? E de surpresas agradáveis. Então, se você quer conhecer melhor o livro de Apocalipse, fique atento, porque hoje a gente já vai iniciar esta série de estudos sobre este livro, que também é chamado de Revelação do Senhor Jesus Cristo, principalmente revelação sobre as últimas coisas, né? E para isto já se encontra aqui no estúdio o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o responsável por esta coordenação, não é? Pela coordenação geral dessa programação, e responsável também por este quadro que é chamado Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Além do pastor Eudes, para a realização desta programação, se encontra aqui também no estúdio este que vos fala, o pastor Samuel Santos, e aqui na operação de áudio o nosso irmão Lucas, né? O programa está apenas começando, o nosso diácono Nivaldo ainda não chegou, mas ele deve estar a caminho, né? Ele que sempre representa aqui a Secretaria de Missões. E nós vamos começar, como sempre, orando a Deus, né? Mas queria dizer aqui que hoje, dia 10 de dezembro, né? É o dia em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e também é o dia do sociólogo e o dia do palhaço, né? Então, a todos esses daí, os nossos parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Espírito Santo para essa programação recheada, para que tudo seja feito da melhor forma possível, né? E o nome do Senhor seja glorificado e nossas vidas possam ser edificadas espiritualmente. Você que está aí na Grande João Pessoa, em qualquer parte dela, né, na região sul, norte, leste ou oeste, você que está trabalhando, você que está na estrada, você que está em casa já preparando aquela refeição abençoada, fique sintonizado conosco. Você que mora em outras cidades do estado ou em outras partes, né, do Brasil, onde estiver chegando esse serviço de som pelas ondas de rádio, pelas ondas da internet, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Também teremos, inclusive, hinos espirituais bastante edificantes, né, para nossas vidas hoje, né, através dessa programação. Então, o programa está apenas começando e muita coisa boa de Deus está vindo por aí. Não perca, não mude de estação, não vá fazer outra coisa. Fique ligadinho aí no que Deus tem para lhe transmitir através da sua palavra, tá bom? Deus lhe abençoe. Vamos orar com o pastor Eudes, pedindo a bênção de Deus. Quando José foi vendido e encontrado. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos aqui no final desta tarde, desta manhã, para fazer o teu trabalho. Queremos agradecer por esta emissora, ó Deus, pela sua liderança, por essa obra que está sendo realizada através da CPAD-FM. Rogamos uma bênção especial para os nossos queridos ouvintes, que através deste programa, da tua palavra que será divulgada, comentada, possa alcançar muitas vidas para a glória e o louvor do teu grande e poderoso nome. Dá-nos a orientação do teu Espírito, ilumina as nossas mentes e os nossos corações para compreender a tua palavra, ouvir a tua voz, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Daniel entrou na cova, lá cheguei. Digo é o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz do grupo Diante do Trono a linda canção do Apocalipse. É exatamente sobre isto que estaremos falando daqui a pouquinho, né? Tudo que você precisa saber sobre o Apocalipse, né? Estaremos comentando através dessa série de estudos, né? No mês de dezembro, com base no último livro do Novo Testamento, né? Que é o livro do Apocalipse, ou Revelação do Senhor Jesus Cristo, né, ao apóstolo João sobre as últimas coisas. Nós não prometemos falar tudo sobre o Apocalipse, né, mas tudo que você precisa saber o suficiente, né, através dessas panorâmicas que começa hoje, daqui a pouquinho. Mas antes, vamos aqui lançar a pergunta do mês, né, que é uma pergunta muito fácil, né. A pergunta é a seguinte: onde se encontra o texto áureo da Bíblia? Esta é muito fácil, né? O texto áureo da Bíblia está num dos evangelhos, né? Que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ou este texto, é conhecido como o texto áureo da Bíblia. Então, onde é que ele se encontra? A gente aqui já deu até uma dica muito boa, né? Se encontra em um dos evangelhos, né? São 4 evangelhos, se encontra em um deles. Mas eu acredito que você, né, que sempre está aqui acompanhando nossa programação, você que é amante da palavra de Deus, né? Frequenta a escola dominical, né? Frequenta, né, a escola dominical, estudo bíblico, né? Deve saber de cor já onde se encontra essa passagem das Sagradas Escrituras. Então, daqui a pouquinho nós estaremos abrindo aqui os microfones da rádio para você participar ao vivo conosco, né? Inclusive, hoje nós vamos ter um tempinho a mais para interagir com os nossos amados ouvintes, já que estamos no mês de dezembro, né? Mês de confraternização, e aí a gente pode trocar algumas figurinhas aqui. Mas eu queria também mandar um alô para todos os ouvintes assíduos da nossa programação, né? Os irmãos que sempre estão nos ouvindo, são ouvintes já de cadeira cativa. Nós queremos mandar um abraço especial para todos eles. Geralmente a gente cita nominalmente, né? Mas hoje nós queremos mandar um alô em geral, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus, né? Está chegando o final de 2016 e já são 86 programas com o de hoje, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O que é que tem hoje de bom para os ouvintes, né? Se bem que já foi adiantado aqui, fica à vontade, pastor. Paz do Senhor, pastor Samuel, Lucas, aí no controle da CPAD-FM. Queridos ouvintes, é uma satisfação ocupar mais uma vez o microfone desta emissora para a gente compartilhar um pouquinho com os queridos uma porção das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos olhar um dos livros mais importantes das Sagradas Escrituras, um livro que fala da consumação do programa divino. A gente sabe que não é fácil o entendimento do livro de Apocalipse, uma leitura assim superficial. É porque este livro ele foi escrito num estilo literário diferente dos outros livros do Novo Testamento, chamado a literatura apocalíptica. Então eu pretendo hoje, pela graça de Deus, com auxílio do Espírito Santo, falar um pouquinho sobre essa literatura, a questão da numerologia e dar alguns outros conceitos que não estão no, quer dizer, que fazem parte da escatologia, da teologia sistemática, que vai facilitar a compreensão deste livro.
Eu não pretendo aqui ser o dono da verdade, né? Eu vou colocar as escolas de interpretação do livro, alguns conceitos importantes, mas, no entanto, a gente vai, à medida que for conversando com os nossos ouvintes ao longo deste mês de dezembro, nos programas que nos restam, abrindo um pouquinho para que a gente possa compreender este livro que é de um extraordinário valor para a igreja. Eu queria deixar você, querido ouvinte, já com esta ideia, já na sua mente. Este livro é um livro atual e ele foi escrito para confortar a igreja em toda a sua história. E é preciso que a gente compreenda isso para não fazer do Apocalipse algo que vai logo na frente ou que já aconteceu no passado. A gente vai tentar mostrar isso aos queridos pela graça divina. Amém. Então, segurem aí um pouco a ansiedade, né? Daqui a pouquinho a gente vai aqui começar devagarinho a esmiuçar, com a graça de Deus, este texto da palavra do Senhor. Mas antes queremos aqui fazer o nosso convite, né? Particular e especial a cada um de vocês para nos fazer uma visita presencial em algum dos nossos endereços, né? Principalmente na igreja sede, que fica situada no conjunto Ernesto Geisel, né? Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, por trás do Superbox, em frente mesmo com o Colégio Senecista, né? O famoso Senec. Faça-nos uma visita presencial. Inclusive, amanhã pela manhã teremos uma manhã diferente, né, pastor? Uma manhã de preleções, né? Sobre a Bíblia, né? Já que amanhã é o dia da Bíblia. E estará conosco o pastor Ivanildo, que é professor, né, de teologia e de filosofia em vários seminários aqui da nossa capital. Ele vai estar ali compartilhando conosco, né, muitas coisas importantes sobre a formação, né, da Bíblia Sagrada. Né? E à noite quem vai pregar é você, né? E à noite, pela graça de Deus, sobre a palavra do Senhor, né? A responsabilidade é minha, né? Além da nossa igreja sede, temos os nossos endereços, né? Em outros bairros da região sul, onde estão as nossas congregações. No Hernani Sátiro, o nosso endereço fica na rua Henrique Bilacho, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável lá é o presbítero Saul. No José Américo, você que mora aí nessa região, o nosso endereço fica na rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao bar do Pereira. O responsável lá é este que vos fala, pastor Samuel Santos, né? Juntamente com o diácono Nivaldo. No Valentina, o nosso endereço fica na rua Padre João Félix de Medeiros, 98, por trás do supermercado Bem Mais, próximo ali à Integração. O responsável é o pastor Enoaldo, que inclusive, né, pastor Eudes, essa congregação nossa estará se emancipando, né, agora no final do mês, se tornando igreja, né? No dia 18 iremos realizar uma assembleia, logo após o culto da noite, para aprovar o estatuto da igreja, eleger o pastor, os presbíteros e diáconos e as diretorias para 2017. E no dia 29 deste mês, na quinta-feira, estaremos ali no culto inaugural daquela igreja, Amém. Dando posse ao pastor, os oficiais das diretorias. Estaremos ali numa grande festa, irá pregar o pastor José Antônio da Congregacional de Bahia, aqui de Bahia, a primeira Congregacional de Bahia, e os diretores da distrital, primeira distrital da nossa denominação, que engloba aqui as igrejas da Grande João Pessoa. Estaremos ali numa grande festa para organizar a segunda igreja do nosso ministério, para a glória de Deus. A segunda filha da igreja do Geisel, né? Exatamente. Congregações que se tornaram igreja, né? Graças a Deus. Além destes endereços, temos ainda na Rota do Sol uma de nossas congregações, só que houve uma mudança de endereço, nós não estamos aqui com os dados atualizados, tá bom? Em breve nós passaremos para que você possa também nos fazer uma visita presencial. Além de uma visita presencial, você também pode nos fazer uma visita virtual através do nosso site, que é 3iec.com.br, tá bom? Inclusive, você lá poderá ouvir os programas gravados, né, da Voz Congregacional. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos e desta feita, né, voltaremos com o estudo do Apocalipse, né? Então, não sai daí, fique atento, porque daqui a pouco nós voltamos. Eu respondi quando Dani.
última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No
defesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aquele que é fiel. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz de Damares, ali da canção Apocalipse, né? Antes aqui do nosso programa, né? Do nosso quadro, né? A visão panorâmica dos livros da Bíblia e o estudo propriamente do Apocalipse, queremos fazer um reforço aqui quanto à pergunta do mês, né? Do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Mais uma vez, vamos lançar aqui a questão. A pergunta é a seguinte: onde se encontra o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá aí procurando, que daqui a pouco nós vamos abrir aqui os microfones da rádio para você participar ao vivo e concorrer aos brindes do final do mês. Não é só um brinde não, viu? É mais de um. Bem, pastor Eudes, mais uma vez a palavra está com o senhor, né, para compartilhar aqui com os ouvintes os mistérios, né, deste livro tão especial que é o Apocalipse. É verdade, não é muita pretensão minha não, queridos ouvintes, apenas a gente vai dar uma série de informações que acredito vai facilitar a compreensão deste livro tão precioso das Sagradas Escrituras, né? Muito bem. Eu disse aos queridos que para se compreender o livro de Apocalipse, a gente tem que entender o estilo literário no qual foi escrito, que é chamado de literatura apocalíptica, que foi aquele tipo de literatura judaico-cristã produzida num período de perseguição e aflição do povo de Deus, entre os anos aproximadamente 200 a.C. a 100 depois de Cristo, em que a mensagem é apresentada através de símbolos, figuras, visões, revelações e que aponta para uma consumação escatológica da história da humanidade. Esse livro tem esse estilo literário tem as seguintes características. Primeiro, ele tem uma significação histórica, isto é, esses livros foram produzidos, essa literatura, dentro de um contexto histórico bem definido, de perseguição, de aflição do povo de Deus. O autor usava um pseudônimo, ou seja, ele colocava o nome de um personagem bíblico, né, e não o seu próprio nome, exceto o livro de João, que foi escrito por João, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas geralmente, por exemplo, nós temos o Apocalipse de Enoque, o livro de Enoque, o livro de Moisés, o livro de Baruque, Segunda Esdras e assim por diante. Muito bem. A outra característica, a mensagem apresentada por meio de visões. Outra característica, uso de elementos preditivos, profecias. Outra característica, uso intensivo de símbolos. Uso de figura de linguagem dramática. O apocalíptico, o livro Apocalipse em geral, ele é um drama, né? E o Apocalipse também é um drama que tem o início, tem a sua intensidade e a sua consumação. E termina dizendo o seguinte: a defesa intransigente dos justos. Então essas são as características deste tipo de literatura no qual que João utilizou para escrever o livro de Apocalipse, que era comum naquele período que já mencionei, entre 200 e antes de Cristo a 100 depois de Cristo. O leitor do Apocalipse, ele entendia a mensagem porque ele conhecia o estilo literário. Para nós está um pouco difícil, porque nós estamos muito distantes daquela época que esses livros foram escritos. Nós temos
na história, né, conhecidos, apocalipses, ou melhor, principais apocalipses apócrifos, ou seja, que não são canônicos. Por exemplo, o livro de Enoque, o livro de Moisés, a Assunção de Moisés. Inclusive, na Assunção de Moisés é citado lá um trecho dele lá em Judas, né? Judas faz menção como também faz ao livro de Enoque, né? Muito bem. O livro de Os Segredos de Enoque, o livro de Baruque e segundo livro de Esdras. Em relação aos principais apocalipses inspirados, você tem o Evangelho de São João, ou melhor, desculpe, o Apocalipse de São João, uma parte do livro de Daniel, a parte do capítulo 7 até o capítulo 12, e uma parte do livro de Zacarias. Então, esses são os livros canônicos que têm, ou são Apocalipse completo, como é o caso do Apocalipse de São João, ou porções de apocalíptico, né, da literatura, que é o caso de Daniel e o livro de Zacarias. Muito bem. Nesta literatura, queridos, a numerologia ela assume um papel importante. E eu vou agora mencionar aqui o significado de alguns números lá do livro de Apocalipse, para que a gente possa ter logo esse embasamento antes de adentrar informações sobre o livro em si. Primeiro, o número 1. O número 1 dá a ideia de unidade ou de existência independente. O número 2, fortaleza, confirmação, coragem e energia redobrada. Por exemplo, as duas testemunhas que estão lá dentro do livro de Apocalipse. Número 3, número divino, a Trindade. Número 4, o mundo em que os homens vivem, labutam e morrem. Número 5, perfeição humana física, 5 dedos dos pés e mãos. Número 6, número de homem, falha, queda, derrota. Número 7, aí aqui preste bem atenção, querido, porque em Apocalipse esse livro é mencionado 54 vezes. Significa o número divino, perfeição e inteireza. 7 espíritos, 7 igrejas, 7 anjos, 7 castiçais, etc. 3,5, a coisa incompleta. Número 10, 5 vezes 2, né? Completo, poderio humano, absoluto. Aí fala em 10 reis, 10 chifres, 10 mandamentos. Número 12, a religião organizada no mundo, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas. Número 24, 12 vezes 2, espectro abrangente da religião organizada no mundo, 24 anciãos, fala lá no Apocalipse. Número 70, 7 vezes 10, ideia de ilimitado, 70 discípulos, 70 anciãos, 70 membros de sinédrio. 144 mil, que é muito famoso lá no capítulo 7 deste livro, 6 deste livro. A ideia de ilimitado, 70 discípulos, 70 anciãos, 70 membros do sinédrio. E os 144 mil, desculpa, número representativo da religião perfeita, aí fala em 144 mil selados. Então, essa numerologia é importante a gente compreender para entender o livro de Apocalipse. Por exemplo, lá o cordeiro é retratado com 7 olhos e 7 chifres. Capítulo 5 de Apocalipse. Imagine, os irmãos, se nós pudéssemos fazer um desenho de um animal com 7 olhos e 7 chifres. Não existe nada parecido na natureza, seria um absurdo, uma coisa aberrante, né? No entanto, queridos, esse 7 que significa a coisa completa, chifre na Bíblia significa poder. Então este cordeiro, no capítulo 5 de Apocalipse, ele é todo poderoso. 7 olhos, quer dizer, olhos é conhecimento, ciência, visão. Então, este cordeiro retratado no capítulo 5 de Apocalipse, ele é todo poderoso, ou ele é onipotente e onisciente, e por aí vai. Então, é importante que a gente compreenda isso para facilitar a nossa compreensão deste precioso livro de Apocalipse. Agora, preste bem atenção. Os teólogos, eles não têm uma compreensão harmonizada deste assunto. Pelo menos nós encontramos 5 escolas que interpretam o livro de Apocalipse. As 4 mais comuns e uma é muito interessante, que é divulgada por Dr. Martin Lloyd Jones e outros teólogos reformados. Então vamos olhar essas escolas. A primeira dela é a preterista.
A preterista ensina que, exceto a segunda vinda de Cristo, está lá no capítulo 19 de Apocalipse, a segunda parte, e os eventos subsequentes, o grosso do livro, cumpriu-se no primeiro século da era cristã. Quer dizer, a escola que ensina que o Apocalipse, de 1 a 19 até o verso 10, cumpriu-se no primeiro século da era cristã, é chamada de preterista. Pretérito é passado. Então, para esta escola, nós teríamos o Apocalipse apenas a partir da segunda vinda de Cristo e os eventos consequentes, que seria, digamos, o estabelecimento do reino milenar, né? A ressurreição final e o estado eterno, né? Tem outra escola chamada histórica, que ela ensina que os eventos do Apocalipse cumpriu-se e estão se cumprindo na história da igreja, seguido da volta de Cristo e do juízo final. Então nós teríamos, assim, digamos, de Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 19, verso 10 também. Tem a escola futurista, que é a mais famosa, né? Que geralmente os irmãos pentecostais adotam como uma verdade para interpretar este livro, né? E um segmento muito grande no Brasil, e nos Estados Unidos e no restante do mundo. Diz o seguinte: o livro é quase todo escatológico, tratando dos acontecimentos do fim do mundo, a grande tribulação, a volta de Cristo, o milênio, na grande tribulação, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o milênio, o juízo final e o estado eterno. Então, Apocalipse, para que contempla este período, é de 4 a 22, e para a igreja seria somente de 1 ao 3. Né? Então, a escola futurista leva este livro para o futuro, como o próprio nome está dizendo. Então, o que interessaria a igreja hoje, basicamente, seria o capítulo 1, o 2 e o 3. Já que no quarto a igreja é arrebatada, então a igreja não estaria vivenciando aqueles eventos do Apocalipse. Né? Existe a escola chamada idealista. Essa escola ensina que o Apocalipse revela a luta entre as forças do bem contra as forças do mal, e o futuro destinado a cada uma delas. Aí contempla todo o livro, de 1 ao capítulo 22. E tem também uma escola chamada histórico espiritual, que é também do Dr. Martin Lloyd Jones, Dr. Hendricks, e também aqui o nosso pastor aqui brasileiro, Hernande Dias Lopes. Eles, com algumas variações, adotam esse tipo de interpretar o livro de Apocalipse, que ensina que o Apocalipse foi produzido enfocando um contexto histórico bem definido, fala sobre a história da igreja desde o seu início até a segunda vinda de Cristo, mas deve ser interpretado de forma espiritual, para a sua compreensão. Então, aí estão diante dos irmãos essas informações sobre o livro de Apocalipse. Agora, eu queria também falar sobre alguns conceitos escatológicos para a compreensão dos nossos queridos ouvintes, porque eles vão precisar dele no livro de Apocalipse. Por exemplo, em relação à grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação, queridos, é um determinado período de tempo no programa divino em que o mundo sofrerá aflições nunca experimentadas em sua história, nem antes nem depois dele. Este é um conceito de grande tribulação. Em relação à grande tribulação, os teólogos se dividem. Uns acham que a segunda vinda de Cristo e o consequente arrebatamento da igreja vai acontecer antes de se instalar a grande tribulação. Esses irmãos são chamados de pré-tribulacionistas. A segunda concepção é que diz o seguinte, é que a segunda vinda de Cristo acontecerá no meio da grande tribulação. Ou seja, a igreja vai adentrar na grande tribulação quando chegar 3 anos e meio, quando as coisas forem sendo intensificadas. Jesus vem secretamente e arrebatará a igreja. É chamado de mesotribulacionismo. E outro grupo entende o seguinte, que a igreja vai passar a grande tribulação e no final dela Jesus vem e a leva para si, para depois instalar o reino milenar. Então são esses os conceitos que existem nos livros de teologia,
quando enfoca o tema da escatologia, né? Por exemplo, Dr. Russell Shedd, que faleceu recentemente, ele ensinava que a igreja iria passar pela grande tribulação e que Jesus voltaria após a grande tribulação. Então ele era o quê? Pós-tribulacionista, né? Os irmãos pentecostais em geral, praticamente, são pré-tribulacionistas, né? É bom que a gente explique isso aos irmãos também. Agora, veja bem, existe uma ideia também que o arrebatamento da igreja será de forma parcial. Isso aí foi até o bispo Macedo que pregou isso aí, não sei se ele ainda prega. Ele disse o seguinte, que à medida que os crentes estivessem preparados, né, seriam levados para o céu por ocasião do arrebatamento, mas o restante da igreja, aqueles crentes que ainda estão comprometidos com o mundo, no pecado, seriam tratados por Deus e iriam para o céu paulatinamente. Essa é uma ideia chamada arrebatamento parcial, que eu não comungo jamais, porque a igreja é um corpo e será levada para o céu completa e não os pedaços dela. Muito bem. Outra coisa a considerar, irmãos, é a questão do milênio. Vamos precisar dessa informação também para poder compreender o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, nós encontramos essa expressão, um reino de 1000 anos, reinarão com Cristo 1000 anos, diversas vezes, né? Então, alguns entendem, né, que esse reino é um reino literal, ou seja, Jesus virá com a igreja, estabelece o reino milenar, né, e vai governar este mundo como rei de Israel, junto com a igreja. Então nós teríamos o quê? Teríamos as nações que foram favoráveis a Israel no período tribulacional, que a igreja já estaria no céu com Jesus naquele período de galardoamento, de julgamento das obras dos cristãos, né, as bodas do Cordeiro, né? Então, esses irmãos que pensam nesse reino literal são chamados de pré-milenistas, né? Ou seja, admitem um reino literal e a segunda vinda de Cristo e o consequente arrebatamento acontecerá antes do período do milênio. Outros pensam que esse reino não é um reino literal. Esse reino seria produto da pregação do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho pregado no mundo inteiro e vai mudar as instituições sociais, né? Nós iremos experimentar aqui um período de paz, prosperidade e justiça, são as 3 palavras-chave do milênio, paz, prosperidade e justiça, graças à atuação do Evangelho de Cristo, né, que vai permear todo o mundo. Muito bem, então isso é chamado de pós-milenismo. Quer dizer, o pós-milenismo não é um período de tempo de 1000 anos, é um período de tempo indeterminado em que a igreja irá, através da pregação do Evangelho, alcançar milhões de pessoas na face da terra e governantes, os países serão mudados, nós gozaremos aqui uma espécie de céu na terra. E outros acham que o milênio ele não existe, ou seja, ele é símbolo da vida perfeita do crente nos céus, a vida que o crente goza hoje em Cristo, porque a Bíblia diz que o crente hoje ele está escondido com Cristo em Deus, está nas regiões celestiais em Cristo. Ele tem paz com Deus, tem felicidade, etc, etc. Então são essas linhas de pensamentos que a gente precisa conhecer para quando chegar no assunto a gente poder trabalhar mais um pouquinho, tá certo, queridos? Então, eu queria agora, dadas essas informações iniciais, dar uma panorâmica sobre o livro em si. Depois nós vamos entrar com as perguntas, o pastor Samuel fará, e vamos avançar devagarinho até completar este precioso livro, pela graça de Deus. Então, o Apocalipse, a sua autoria, é de João, apóstolo. O autor, ele não se identifica além do seu nome. João, servo, conservo, né? Então, ele não se identifica, mas com certeza este homem que produziu este livro era muito conhecido das 7 igrejas da Ásia Menor na época, né? E que não precisava mais de nenhuma apresentação a não ser o seu nome, João, apóstolo. Há uma ideia de que João, um presbítero, aliás,
lá naquela carta, que a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta fala João presbítero. Então há uma ideia de que não foi João apóstolo, sim um tal de João presbítero da igreja que escreveu. Um ancião, né? É um ancião, mas essa informação não é consistente em relação ao escopo geral do livro e a mensagem que o livro apresenta. E a sua similaridade com o Evangelho de São João, apesar do grego ser diferenciado. Isso não vai nos interessar aqui, neste momento, a questão do grego de João e o grego do Evangelho e o grego do Apocalipse. E a produção desse livro é justamente entre os anos 90 a 96 da era cristã. Há uma informação que acham que esse livro foi produzido na época de Nero, que seria 60 a 66, na época que foi Paulo e Pedro martirizados, né? Mas só que naquela época o contexto era diferente do contexto de 90 a 96, que quem governava o mundo era Domiciano. Nero nunca reivindicou adoração. Nero perseguiu os cristãos por outra razão. Mas na época de Domiciano, aqui já estava a ideia que o imperador romano era o próprio Deus. Ele era adorado, reverenciado. Então, esta data é mais propícia à produção do livro que fala sobre isso, né? Porque a igreja iria chegar a um tempo, que ele estava apontando para a história, na época, né? Que ou aceitava César como Senhor, ou negava César e dizia que Jesus Cristo é Senhor. E se dissesse que Jesus Cristo era Senhor, então iria para o martírio, para a arena, para ser morto, crucificado, queimado e por aí vai, né? O tema deste livro é a consumação do conflito dos séculos, ou seja, a vitória de Cristo sobre os inimigos da igreja, que é o dragão, as duas bestas e a prostituta, a grande Babilônia, o mundão que está aí, que depois eu vou falar sobre isso também. Agora, preste atenção no propósito do livro, porque você tendo em mente o propósito, fica melhor a compreensão do livro, em relação àquelas escolas que eu falei, preterista, futurista, idealista e a outra historicista. Qual o propósito do Apocalipse? Consolar a igreja que estava sofrendo perseguição na época, através do Império Romano. Seria mais ou menos assim: olha, queridos, vocês estão sofrendo, tenham paciência, pois em breve Deus intervirá, punirá os seus opressores e dará a vocês um final feliz. Esse é o propósito do Apocalipse. Consolar, confortar. É por isso, doutor Hernandes diz que o Apocalipse chegou. Nós estamos vivendo em parte o Apocalipse. Por quê? Porque ele foi produzido para consolar uma igreja que está sofrendo perseguição por causa do Evangelho. Nós aqui no Brasil, eu, pastor Samuel, não temos assim noção do que é uma perseguição. Mas os irmãos que estão lá no mundo islâmico e no mundo comunista sabem o que é isso. E sabem como é bom, como é importante um consolo de Deus através de sua palavra para suportar as aflições. E interessante também que este livro, nós vamos olhar nessas cartas que nós vamos comentar daqui a pouco, junto com o pastor Samuel, não está dizendo que as pessoas vão ficar livres de perseguições, ao contrário. A ideia do livro: tenham paciência, sofram com paciência, porque vai chegar o tempo que eu vou intervir. Aí quando eu fizer a intervenção, vou punir os inimigos de vocês, que é o dragão, as duas bestas, a besta política e a besta religiosa, e a grande Babilônia, ou a prostituta que está montada na besta, como diz lá no Apocalipse, que é o mundo com todos os seus atrativos. Deus vai punir, destruir tudo, é o melhor fazer os julgamentos necessários, destruir o mundo, começar um novo céu, uma nova terra, onde habitam a justiça, como diz lá o texto de 2 Pedro. Este livro tem as seguintes características especiais: é o único livro do NT escrito em linguagem apocalíptica. É o único, não tem outro, né? Você vai encontrar outro lá do Velho Testamento, que é Daniel e Zacarias. Fora disso, não há no Novo Testamento nenhum outro livro escrito com esse estilo literário, que a mensagem é entregue através de visões, dramática, figura de linguagem, símbolos e assim por diante. Atenção, segunda característica: a mensagem expressa através de símbolos e figura de linguagem em respeito a eventos futuros, escatológicos.
Olha, irmãos, o uso intensivo da numerologia, especialmente o número 7, que é mencionado 54 vezes no livro de Apocalipse. E 7, como eu disse, o que é que significa? A coisa completa, no seu todo. Quando fala em 7 Espíritos de Deus, não vai pensar, irmão, que são o Espírito 1, o Espírito 2, o Espírito 3, nada disso. É o Espírito de Deus em sua plenitude, né? O Espírito de Deus em sua completude. Muito bem. A outra informação, outra característica, as visões se destacam no Apocalipse, ora retratando cenário na terra, ora cenário no céu. Que é, o autor muda sempre, né? Ora ele fala de uma visão do céu, ora na terra. Ele vai se alternando na sua mensagem, revelando essas visões que ele teve do Senhor, né? Muito bem. Os anjos são frequentemente mencionados em relação aos decretos de Deus, às ordens celestiais e aos juízos de Deus. Apocalipse revela os 4 grandes inimigos da igreja. O dragão, que o livro decodifica esse símbolo. Né? Quem é o dragão? Quem é aquele bicho, né? Como aquele animal, né? Que nem é mitológico, né? Quem é o dragão? Aí o texto diz: Satanás, a antiga serpente, o diabo. Então, o autor, ele esclarece esse símbolo, fica fácil a compreensão. Aí fala das 2 bestas, a besta política, que é o anticristo, e a besta religiosa, que é o falso profeta. E a grande prostituta, que é o mundo com seus atrativos, que está seduzindo a igreja. Esses são os inimigos da igreja. E o livro reflete o conteúdo de muitas profecias do Antigo Testamento, sem relatá-las especificamente, né, textualmente. Então, aí estão diante dos queridos irmãos as informações sobre o livro de Apocalipse. Mas deixa eu dar outra informação. É justamente, irmãos, a maneira de interpretar o livro do Dr. William Hendricks, você que é obreiro, que estudou no seminário, que vai estudar, você deve... eu vou dar uma dicasinha a você. Vai lá na livraria do irmão Pedro, ali de frente do Sesc, né? Ou do Mix, né? Como é o Gospel Mix, lá no shopping. Você vai encontrar os livros que fala sobre isso aí, Mais do que Vencedores, que é justamente o livro que o Dr. Hendricks produz, né? Produziu, falando sobre o Apocalipse, que eu estou aqui em mãos. Se eu tivesse aqui, se nós estivéssemos aqui na televisão, eu ia mostrar aqui o William Hendricks, Mais do que Vencedores, os mistérios do Apocalipse, desvendado com profundidade e fidelidade. E a editora é a editora Cultura Cristã. E estou aqui com um livro também do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Apocalipse Futuro Chegou, que é baseado no livro do Hendricks. Então, na visão desses homens e do Dr. Martin Lloyd Jones e outros consagrados ministros do Evangelho, estudiosos da Bíblia, eles veem o livro da seguinte maneira. Preste bem atenção. Do capítulo 1 até o capítulo 11, eles veem o conflito da igreja aqui na terra. A igreja é perseguida no mundo, a igreja é desagravada por Jesus, protegida e vitoriosa. Então, os relatos que se encontram do 1 ao capítulo 11 do Apocalipse. No capítulo 12 ao capítulo 22, você vai encontrar o cenário espiritual mais profundo, ou seja, o pano de fundo de todo esse conflito que passa aqui na terra. Ou seja, os céus governam a terra. Então, João, ele descortina as coisas que não estão assim, a olhos nus, como se diz, né, no plano espiritual. É como, por exemplo, nós encontramos lá na visão de Isaías, no próprio livro também de Apocalipse, né? Em dado momento, Isaías no santuário, os céus se abriram e ele viu o Senhor assentado no seu trono e a glória de Deus e a majestade de Deus sendo proclamada, a sua santidade. Ele cai diante de Deus ali, fulminado não, cai em profunda humilhação. Ai de mim, aí os irmãos conhecem a história. A mesma coisa aconteceu com o profeta Micaías, que abriram-se os céus e ele viu Deus no seu trono cercado com as hostes celestiais. Então, aí fala nesse e sua igreja, perseguido pelo dragão e seus auxiliares, Cristo e sua igreja são vitoriosos. Fala de vitória da igreja. Muito bem. Agora vamos olhar, né, tem 2 partes, do 11
1 a 11, 12 a 22. Agora, dentro da primeira parte, de 1 a 11, vai encontrar Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? O livro com 7 selos e as 7 trombetas do juízo de Deus. Nesse cenário mais profundo, que é 12 a 22, vai encontrar o quê? A mulher e o filho varão perseguido pelo dragão e seus auxiliares, as 2 bestas e a grande prostituta. As 7 taças da ira de Deus, a queda da grande prostituta e das bestas, o juízo sobre o dragão, Satanás, né? Seguido de novos céus e nova terra, e a revelação da Nova Jerusalém, que é justamente a habitação dos crentes nos céus, né? Então, eles estão diante dos queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, uma panorâmica sobre o livro de Apocalipse. Eu aconselho a você, né, adquirir esses volumes, né? Um deles vai na internet, procura aí nos sites que vendem livros evangélicos, você compra. O de Hendrix é mais barato, deve ser uns R$40. O de Hernani é uns 60 e pouco, mas ele tem um desconto de 30% das livrarias, cai também o preço, e vale a pena você ler devagarinho e estudar com a Bíblia aberta, para poder aprender as coisas que estão aí reveladas na palavra do Senhor, né? Eu, pelo menos, já li Hendrix, já li pela segunda vez, e estou quase terminando o de Hernando Dias Lopes, que é mais didático, é mais fácil da sua compreensão. Mas o fato é o seguinte, irmão, não perca de vista o tema deste livro, o propósito dele: consolar uma igreja que estava sofrendo perseguição por causa do Evangelho. É como se Deus dissesse: vocês estão sofrendo, tenham paciência, vou intervir, vou punir os inimigos de vocês e vou dar a vocês um final feliz. Isso é Apocalipse em algumas palavras, né? O detalhe a gente vai, à medida do possível, comentando com os queridos irmãos ao longo deste mês de dezembro. Ufa, né, pastor? Que panorâmica, né? E quando o senhor respirar aí um pouquinho, né, nós vamos aqui ouvir o comercial aqui da rádio e também um belo hino. Daqui a pouco voltamos com as nossas perguntas para uma melhor interação. Eu não vejo 96,1 ZYX 733, Rádio CPAD FM 96,1, João Pessoa, Paraíba. Vem aí o maior evento evangelístico do mundo, Marcha para Jesus 2016, dia 17 de dezembro, concentração às 14 horas na Praça da Independência. Participe, traga toda a família e vamos marchar juntos em direção ao busto de Tamandaré, cobrindo a cidade por meio da oração. Sábado, dia 17 de dezembro, Marcha para Jesus. Apoio Rádio CPAD FM. Atenção, igrejas! Chegou a solução para aquele som sem qualidade. A Tokmix agora oferece inteiramente grátis profissionais que irão ajudar a montar o seu projeto. Isso mesmo! Iremos montar o som ideal dentro dos melhores padrões, sem fugir do seu orçamento. Além do melhor atendimento, dispomos da maior variedade de equipamentos para instalação em igrejas. Faça um investimento com quem mais entende de áudio e iluminação. Tokmix, Avenida General Osório, Centro, fone 3241-2873. Chegou em Mangabeira, Mascate Tecidos, com preços e promoções especiais para você e sua igreja. Aqui você encontra tecidos para todas as ocasiões, com figurinista para desenhar seu modelo na hora. Trabalhamos com tecidos específicos para fardamentos de círculos de oração, mocidade, infantil, coreografias, congressos, decoração e trajes finos, com preços e promoções especiais para você e sua igreja. Visite-nos e confira. Mascate Tecidos, na Avenida Josefa Taveira, 314, próximo ao Banco do Brasil, em Mangabeira. Telefone 3222-8150. 3222-8150. Estamos de volta, mais música, mais atração. CPAD FM.
neste mundo estrugi, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Passarão a terra e mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, aleluia. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, glória. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, aleluia, aleluia, a me chamar. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir aí na voz de Rose Nascimento, né, a linda canção Ao Estrugir da Trombeta. Para quem está ligando o rádio agora, nós queremos comunicar que o nosso programa hoje, né,
conforme tinha sido anunciado desde semana retrasada, começou às 11 horas, né? Nós estamos no segundo tempo do nosso programa, não é isso, pastor Eudes? E quem chegou agora perdeu a primeira parte do programa, onde demos a panorâmica aqui, né, do livro de Apocalipse, uma panorâmica realmente geral. E se você perdeu essa primeira parte, né, você pode ter acesso à mesma através do nosso site, viu? O endereço eletrônico é 3ec.com.br ou 3ec, né? O endereço que a gente sempre dá aqui. E lá você vai poder ter acesso a esta primeira parte, né, que já foi realizada. Neste segundo momento nós estaremos fazendo aqui um breve comentário, né, em cima dessa panorâmica toda, já foi trabalhada aqui. E fica aqui a nossa observação, porque talvez alguém tenha se esquecido, né, que o nosso programa hoje começaria um pouco mais cedo. Vai até o mesmo horário, aproximadamente às 13 horas, mas começou, né, a partir das 11 horas, né? Bem, pastor Eudes, o livro do Apocalipse é um livro interessante, né? Tem muita gente que tem medo de ler este livro. E acha que muito complicado, né? Muito misterioso, né? Mas este livro é um livro para a gente ter medo dele, né? E, inclusive, o termo, né, Apocalipse, no grego, ele significa revelação, né? Uma palavra grega que significa revelar, né? Tirar o véu. Então, a princípio, né? Aqui, na nossa interação com os amados ouvintes, nós poderíamos dizer que o livro do Apocalipse é um livro para ser lido ou não? E outra, é um livro para a gente ter medo ou não? Como você falou, Samuel, e queridos ouvintes, o livro é uma revelação. O que é revelar? É trazer à luz aquilo que estava oculto. Então, se aprove a Deus, ao seu Espírito, ao Senhor Jesus Cristo, revelar as coisas que estavam ocultas, então é para todo mundo tomar conhecimento, né? E deve ser lido. Agora, o que eu falei no início é muito importante, porque se você não entender essa questão do estilo literário do livro, você vai ter dificuldade. É que você vai interpretar, você não pode interpretar o livro literalmente, você vai entrar em parafuso. Porque, por exemplo, nós vamos olhar aqui a figura dominante do capítulo 1, é Cristo glorificado, mas veja como está sendo a descrição, descrito, né? Inclusive saindo uma espada da boca dele. Olha, se você pegar isso literalmente, é a coisa mais absurda do mundo. Os olhos com chama de fogo. É aterradora, né? Um negócio terrível, né? No entanto, tudo aquilo ali tem um significado, né? Quando você vai olhando o símbolo e vai abrindo um pouquinho, você vai entendendo, né? Então é imprescindível que se conheça, pelo menos numa panorâmica, assistir literário, para poder entender o livro de Apocalipse, né? Com auxílio, evidentemente, com o Espírito de Deus, né? Mas é um livro para ser lido, né? É a palavra de Deus. E não é para ter medo, né, pastor? Não é para ter medo não, porque eu falei no início, né, que não podemos perder de vista o propósito do livro, que é consolar uma igreja que estava passando aflições por causa da perseguição do Império Romano. Então foi para consolo, não é para ter medo não, porque é um programa, se o programa é divino, é de Deus, é para a igreja. Agora eu não posso dizer para quem não faz parte da igreja, aí tem que ter medo mesmo, porque é de juízo, é falar em abertura de selo, toque de trombetas para divertir o povo e a taça de juízo que é para consumar a ira de Deus, diz o texto sagrado. E por fim ainda vem o lago de fogo e enxofre, né? Mas aí é como o senhor está falando, né? Para quem é de Deus, consolo. É um livro de consolo. Para quem não é, realmente é um livro, né? De juízo. De advertência, né? De advertência. Para temer mesmo, né? Pastor, inclusive essa questão da natureza do livro, né? O livro é de natureza simbólica. Então, a gente não pode levar a descrição do Apocalipse ao pé da letra, a não ser que o próprio livro, ele explique, né, o que ele está registrando ali, como o senhor falou, a questão do dragão, que o próprio autor, ele faz questão de determinar que ali é o diabo, né? Então, a parte disto, a gente tem que olhar o livro de forma simbólica, né? Em sua maior parte, né? Pelo menos a maior parte, né? Veja bem, por exemplo, outro símbolo que é decodificado no Apocalipse, aquelas 7 estrelas e os 7 castiçais, né?
Se você fosse também pegar, revelado o se que não é, né? fosse revelado por nosso Senhor Jesus Cristo o que é que significavam, a gente talvez estivesse discutindo o que é que serão esses anjos, né? E esses castiçais. Ele disse, olha, os 7 castiçais são as 7 igrejas né? da Ásia, na época que foram os destinatários do livro, né? E os 7 anjos são as 7 estrelas são os 7 anjos. Não explicou muito ainda, né? Mas a gente subentende que são os pastores dessas igrejas que são responsáveis por elas diante de Deus. Há um pensamento que seria figuras... assim, que cada igreja teria um anjo, né, protetor dela, mas é muito improvável, porque Jesus critica o anjo, e se fosse um anjo de Deus, não tinha como ter crítico, porque é um anjo santo, é puro, né? Daqui a pouco a gente esmiuça mais essa questão do anjo, né? Agora, é interessante isso que o senhor mencionou aí, porque existem outras figuras que já não dá para a gente determinar com precisão porque o que é. Por exemplo, as 2 testemunhas, né, que são mortas e depois ressuscitam. Aquela mulher, pastor, do capítulo 12, né? Pronto, a mulher vestida do sol, né? Que tem quem diga que é ali, que é Maria, seja que é Israel, a Virgem Maria, igreja, tá, sua né? Israel, a igreja, e apareceu uma pessoa, uma mulher, recentemente, dizendo que é aquela figura lá do capítulo 12, é doida. É a chamada apóstola Sol. Disse, eu sou a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, né? Doida. E tem outras questões, como o milênio, que o senhor falou, né? Que está mais para simbólico do que para literal, porque no mesmo capítulo diz também que o dragão, o diabo é amarrado com a corrente, né? E não dá para a gente entender um espírito ser amarrado com corrente. Então tem muitos símbolos no livro, né? Mas muitos símbolos, também tem coisas que o próprio livro descreve, e então naquelas partes que o livro descreve o que é, a gente pode dizer com segurança realmente o seu significado. Aquilo que ela não diz, a gente tem que ter uma certa cautela e procurar entender e harmonizar a essência com o da revelação, da né? Bíblia, né? Com o restante da revelação, né? Para poder compreender o significado. E procurar se ater ali a essência da mensagem, né, pastor? Porque a intenção de João não foi deixar as coisas complicadas para os leitores, os destinatários, né? Foi para revelar. Agora, só que eles tinham vantagem sobre nós, que eles conheciam os símbolos, o estilo literário da época, que é o estilo chamado de literatura apocalíptica, né? Que toda a mensagem é entregue através de símbolos, figuras, de visões e assim por diante. Agora, por que no caso ele escreveu através de símbolos, pastor? Para os seus leitores? É possível que ele codificou o livro por causa da opressão do Império Romano, é possível, né? Por causa da perseguição, né? Quer dizer que só aquele grupo entenderia, mas o de fora não entenderia. Por exemplo, o autor da literatura apocalíptica, ele não se identificava. Ele se identificava através de um personagem bíblico. Por exemplo, Moisés, Enoque, Baruque, Jeremias e assim por diante. Né? Quer dizer, ele usava o nome de alguém famoso na Bíblia e colocava como autor do livro. O Apocalipse, o livro de Enoque, o livro de Moisés, a Assunção de Moisés e assim por diante. Né? E assim por diante. Agora, este caso aí muda, porque João não usou o pseudônimo, usou o seu próprio nome, né? João, e disse que era servo de Jesus Cristo e companheiro dos crentes que estavam passando perseguição. Né? Agora, que era um João conhecido, era porque a mensagem foi dada por Deus para ele entregar às igrejas. Né? Então, a igreja aceitou a mensagem do Apocalipse, porque a origem dela, quer dizer, quem escreveu, quem grafou o texto original, era conhecido e respeitado na igreja, no caso o apóstolo João, o único que tinha sobrado de todo aquele grupo dos 12 apóstolos do Senhor. Né? Pastor, no caso aqui, no início do livro, né, os 3 primeiros capítulos, principalmente o 1 e o 2, narrada a questão das igrejas, né? O livro é endereçado às igrejas da Ásia, né? Estas 7 igrejas que são representadas pelos 7 castiçais. Essas igrejas, elas eram igrejas reais ou eram uma representação também da igreja no seu todo? Se eram reais, elas existem ainda hoje ou elas não existem mais? Como é isso? Olha, é o seguinte, o livro foi escrito a igrejas que existiam na época, nós chamamos de igrejas históricas, elas existiam na época, na Ásia Menor, não fosse assim uma espécie de meia-lua, assim, um círculozinho, a metade de um círculo ali. Por que foi mandado este livro para aquelas 7 igrejas, e não a igreja de Jerusalém, de Roma, de Corinto, que eram muito maiores, né, do que aquelas igrejas? No entanto, diz os estudiosos que foi o que facilitou
a sua circulação, dada a proximidade daquelas cidades, né, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante. Entendeu? E agora outra coisa, aí vem a questão do número 7. Né? Como são 7 igrejas, a gente entende que além de ser destinado para as igrejas locais da época, de Éfeso até a igreja de Laodiceia, né, naquele miniciclo que eu falei na Ásia Menor, atual Turquia, por aqueles países ali da Ásia Menor. Ele também é um livro para toda a igreja, porque esses 7 representam o que? O todo, a coisa completa em sua plenitude. Ok. E qual é a razão, no caso de Jesus comparar essas igrejas com castiçais de ouro, pastor? Bom, porque, veja bem, né, o que é que o castiçal fazia? Iluminar. Né? Foi que Jesus disse da igreja, vós sois o quê? A luz do mundo. Então a igreja ela é constituída por Nosso Senhor Jesus Cristo na sua expressão local. Aqui não está falando da igreja, está falando também da igreja na sua expressão universal, mas principalmente da igreja local. A igreja é instituída para alumiar, para iluminar, para divulgar a luz do mundo que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando ela perde o seu brilho por causa do mundanismo, aí ela perde a razão de ser da sua existência. Foi o que ele disse aí, a igreja de Éfeso, se não te arrependeres, tirarei do meio de ti o teu castiçal. Então, estas 7 igrejas aqui, deixa-me ver aqui a sequência de cada uma, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para cada uma, né? Foi dada uma mensagem específica, né, pastor? Exatamente. Então, cada igreja tem uma característica. Umas eram mais espirituais, outras nem tanto espirituais assim, não é? Umas tinham mais defeitos, outras tinham mais virtudes. Essas características aí dessas igrejas, elas representam também as características das igrejas em geral. Existem hoje igrejas com essas mesmas características? Veja bem, né? Alguns estudiosos acham que essas igrejas representam períodos da igreja na sua história. Por exemplo, a primeira seria a igreja ali da apostólica, aí depois vai avançando, aí vai mudando até chegar à igreja de Laodiceia, que seria a igreja que antes do arrebatamento, que ela está completamente desprovida de espiritualidade. Mas outros acham, que eu acho mais coerente, que em cada igreja local tem crente tipo Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor. Tem crente tipo Esmirna, né, que fiel. Aí vai, esses crentes, eles estão, a membresia da igreja local, aí está sendo identificado, quer dizer, crente como Éfeso, e assim por diante. Eu acho mais coerente esse pensamento. Né? Ok. Das igrejas aqui, né, teve uma que não recebeu elogio nenhum, né, porque geralmente elas recebiam seus elogios e as suas censuras, né, pastor? A igreja de Laodiceia, ela só recebeu censura, né? Já a igreja de Filadélfia, ela não recebeu censura, né? Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma censura do Senhor, né? Foi o inverso. Apesar de ter as suas falhas também. Ninguém vai pensar que é uma igreja completamente perfeita, santa, né? Perfeita, não. Mas Jesus não viu nada agravante na vida, nem da igreja de Esmirna, e na igreja de Filadélfia. No entanto, ele não viu nada de bom na igreja de Laodiceia. Então, pastor, quer dizer que o Senhor Jesus, ele está assim, supervisionando as igrejas. Aí né? É que está. E dando assim a avaliação dele? Exatamente. Olha, Samuel, a Bíblia diz aqui, na visão que João teve, ele viu Jesus glorificado, que a gente poderia até comentar um pouquinho, que é muito importante, porque a figura central do capítulo 1. Aí ele diz o seguinte aqui, preste atenção, do capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, Jesus está presente na igreja, através do Espírito Santo, né? Ele está presente na igreja. Então é isso, é por isso que eu disse, irmãos, eu digo sempre assim, querido ouvinte, queridos,
Olha, o que deve levar você para a igreja, para as reuniões da igreja, não é a presença de um pregador de renome, de um cantor, de um grupo, e sim a presença de Jesus que está lá na igreja, porque ele disse, prometeu em sua palavra, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, estarei eu ali no meio deles. Então a presença de Jesus no meio da igreja é a grande motivação do crente, se destinar ao lugar onde Jesus está sendo adorado, Deus está sendo adorado. O atrativo maior é o próprio Jesus. Jesus, é por isso que para mim, uma atração extra, né? Samuel, ter na minha mente, tanto faz reuniões grandes como reuniões pequenas, não importa. Desde que seja em nome de Jesus, ali ele estará presente, que ele prometeu, ele é fiel à sua palavra. Mas a igreja hoje, ela está impressionada. Quem vai pregar? Fulano tá ali, não está com nada, aí não vai nada. Aquele ali é um grande pregador, aí vai todo mundo, enche do ginásio, quer dizer, está completamente desvirtuado do que a palavra de Deus nos revela. É verdade. O Senhor está no meio andando. Olha o que diz lá, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, diz que neles habitarei, quer dizer, o Espírito habita no interior de cada crente, e entre eles andarei. Aí, Apocalipse está dizendo isso. Ele tem na mão os pastores da igreja, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro que é na sua igreja. E tá a igreja é dele. Né, aí você vê, por exemplo, cada carta tem uma estrutura. Ou melhor, todas as cartas têm a mesma estrutura. Que estruturas são essas? Veja bem, querido. Primeiro, uma apresentação de Jesus à igreja, de acordo com a sua necessidade, tirada do capítulo 1. Tirada da sua apresentação. Ele apresenta-se à igreja com alguma coisa tirada do capítulo 1, da revelação do capítulo 1. A segunda coisa, ele faz uma análise da vida interna da igreja, identificando pontos positivos ou pontos negativos. A terceira coisa, ele faz uma advertência à igreja, advertindo a igreja. E por último, ele faz uma promessa à igreja, aos vencedores, ao vencedor. Então essa é a estrutura de todas as 7 cartas. A apresentação de Jesus à igreja, uma análise interna da vida da igreja, uma advertência à igreja e uma promessa à igreja. Ainda tem algumas coisas em comuns, por exemplo, eu sei as tuas obras, são palavras comuns nas 7 cartas, e também quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é comum também no livro de Apocalipse, no que se refere às 7 igrejas da Ásia Menor na época. Então, o Senhor ele está presente para avaliar, não é isso, pastor? Agora, é interessante que tem uma igreja aqui, onde Jesus disse que está do lado de fora dela. Eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu cearei com ele, e ele comigo. Como é que pode Jesus ao mesmo tempo tá no meio das igrejas e ao mesmo tempo estar do lado de fora, pastor? Veja bem, né? Que figura é esta? O que significa, né? Veja bem, não sei se você se lembra, Samuel, os queridos ouvintes, quando Israel, no livro de Ezequiel, entrou num estado assim espiritual degradado, a Bíblia diz que a glória do Senhor começou a se ausentar do santuário. Sai lá do cima dos querubins da Arca da Aliança, vai para a porta, depois vai subindo até desaparecer. Ou seja, Deus não deixa de estar presente, mas não no sentido de abençoar, de cuidar, de falar, de ministrar o coração da igreja. Quer dizer, como Paulo diz, ele dá muita ênfase a 2 coisas importantes em relação ao Espírito de Deus. Ele diz assim, não entristeçais o Espírito, não é isso, né? É verdade. E diz, não apagueis o Espírito. O que é que está acontecendo na vida de muitos crentes? Eles começam a entrar no caminho do pecado, entristecendo o Espírito, é advertido, não se arrepende, aí o Espírito deixa de operar na vida desses crentes. É Jesus de fora da vida dele, numa linguagem figurada. Está presente e não está operando. É uma desgraça na vida do cristão, misericórdia. E o Senhor falou estas palavras para a igreja exatamente de Laodiceia. Foi mais censurada, né? Mais censurada. E que se achava muita coisa, né, pastor? Sim, a igreja é rica, eu sou rica, eu tenho isso, eu tenho... não preciso de nada, olha, era pobre, miserável, cega e nua, aos olhos de Deus. Quer dizer, o verdadeiro diagnóstico espiritual de uma pessoa, de uma comunidade, ela é dada pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Cristo. Porque às vezes a pessoa, ela
ela dá um diagnóstico de si mesma equivocado, né, pastor? Sem dúvida. Veja bem, né? Eu até coloquei um quadro no Facebook que tem muita gente aqui na igreja, né? Dando a Satanás, ou atribuindo a Satanás virtudes que ele não tem. Por exemplo, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Que a pessoa, não, porque eu fui tentado pelo diabo. Outro, não, eu fui tentado ali na mesma hora pelo diabo. Ora, o diabo não é onipresente, nem também onisciente. Às vezes eu vejo um pregador, não, Satanás sabe o que passa no seu coração. Sabe não, viu, irmão? Coração, a gente tem um linguagem no interior, é terra que ninguém anda, mas Jesus anda no coração. Só Jesus conhece ele, né? o coração da igreja, o nosso coração. Atributo exclusivo dele. Então, essa análise que ele faz, ele conhece profundamente. É por isso, Samuel, que eu tenho assim pedido de meu Deus, me dê graça e misericórdia para andar com a consciência tranquila diante de ti. Porque ninguém se esconde da presença de Deus. Então, ninguém. A gente deve sempre estar se submetendo se humilhando, à avaliação do Senhor, né? Por meio da sua palavra, né, pastor? Ao seu diagnóstico, né? Não se confiar em si mesmo, né? Além disso, não confiar na sua santidade pessoal. Porque veja o que Davi diz, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Às vezes a pessoa pensando que está abafando, né, na sua pretensa santidade, Deus está vendo orgulho, vaidade, uma série de coisas no coração dele, né, com aquela capa de santidade. Aí Deus conhece profundamente, aí isso aí a gente tem que rever os conceitos da gente, se humilhar. É por isso que eu sempre coloco assim, Deus, olha, tem misericórdia da minha vida, tem compaixão. Ajuda-me a compreender, a entender, a me andar sob o teu controle, a tua direção. Porque às vezes tanta gente soberba já começa gritando com Deus, mandando em Deus, ordenando. Que conversa é essa? Quem somos nós para estar dando ordem ao Todo-Poderoso? Eu não aceito, eu não admito, né? Se revolte. Ó, que são expressões que se usa diante do Deus Todo-Poderoso? É loucura. É verdade. É muita altivez de espírito. Quando a gente vê as orações, as pessoas dirigindo para Deus com submissão, Senhor, né? Sempre colocando Deus no lugar dele e a gente no lugar nosso. Inclusive, no capítulo 1, quando João viu Jesus, ele caiu como morto, né? E Jesus foi lá consolar ele, disse que não temesse. Quer dizer, tem que ter reverência. No capítulo 4, a gente vai ver também o céu todinho se dobrando diante do Senhor, reverenciando a Ele, né, pastor? Olha, Samuel, eu tenho esse pensamento. A visão que nós temos de Deus condiciona o nosso viver. Pronto. Se você está vendo a Deus, querido ouvinte, pela fé, espiritualmente, a sua vida é uma vida diferente. Você não está vendo, Deus, você vai viver como as pessoas vivem por aí. É verdade. É verdade? E esses anjos, pastor, aqui da igreja, finalmente, que anjos são esses? O senhor já deu uma palhinha aí, dica, né? Mas alguém acha que sejam anjos, seres espirituais, destinados por Deus para cuidar da igreja, guardar a igreja. Mas é muito improvável isso. Por quê? Porque Jesus censura o anjo da igreja, em nome da igreja, né? Ele tem um porém contra ti. Se fosse um anjo de Deus, um ser celestial, santo anjo, não teria, porque Jesus censurá-lo. Então a melhor compreensão do assunto são os pastores, os presbíteros da igreja, porque a eles foram dados o pastoreio da igreja. Esses homens são responsáveis pela igreja diante do Senhor. E a palavra anjo significa mensageiro, né? Então são os mensageiros pode da ser igreja, um mensageiro, né, pastor? espiritual, que é um anjo, ou ser espiritual, como também os pastores, os obreiros da igreja que estão ministrando na igreja. Então é interessante que mesmo o Senhor estando no meio da igreja, ou das igrejas, mesmo ele avaliando as igrejas, né, e tendo a autoridade maior sobre elas, mas ele coloca nessas igrejas, né, anjos, né, mensageiros para responder pela igreja, né, diante dele, né, pastor? Dele, os responsáveis pela igreja. Como Paulo, por exemplo, quando Paulo escreve... E ao mesmo tempo, esses anjos, né, eles têm autoridade também sobre as igrejas, delegado pelo próprio Senhor, já que ele responde por elas, né? É verdade. Por exemplo, quando Paulo chama os presbíteros, né, tanto os docentes como os regentes, né, quer dizer, aquele ligado mais à pregação da palavra, ao ensino da palavra, e aqueles que cuidam nas outras coisas da igreja, ajudam no pastoreio da igreja, né? Ele chama para aquela reunião lá em Mileto, da igreja de Éfeso, chama para Mileto e diz, olha, vocês foram constituídos por Deus para
bispos para pastoreados a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4, também os presbíteros da igreja, os pastores da igreja são privilegiados, né, e responsabilizados pelo pastoreio da igreja. Amém. Então, eu acredito, né, que por hoje é suficiente, né, esta panorâmica, né, sobre o livro de Apocalipse. Aí, no próximo sábado, se Deus permitir, a gente volta ao capítulo 1 na visão do Cristo glorificado, apresentada, para a gente poder dar andamento ao restante. Eu acredito que durante, né, o mês vai dar para a gente trabalhar muito bem, né, e com folga as principais questões sobre este livro tão importante, tão fascinante, que é o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Vamos ouvir um breve hino aqui e daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. A pergunta do mês é: onde se encontra o texto áureo da Bíblia? Daqui a pouquinho. Eu não mudo, que eu
Ok. Escutamos aí na voz de Nívia Soares o hino Filho do Deus Vivo. A partir de agora, os microfones da rádio estarão aqui abertos para você participar ao vivo. Os telefones daqui são 3222-4700 e 3241-2864. A pergunta do mês é: onde se encontra o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Já temos um participante. Alô, com quem fala? Paz do Senhor. Caiu. Estamos aqui aguardando, né? Primeira ligação aqui não deu certo. Vamos aguardar aqui. É o Evangelho em miniatura, né, pastor Eudes? João... tá no dos Evangelhos. Oi? Alô, com quem fala, Pai do Senhor? É, irmã Lúcia, aqui do bairro das Indústrias. Irmã Lúcia de quê? Do bairro das Indústrias. Eu sei, o sobrenome? O sobrenome? Sim. Lúcia Pereira. Lúcia Pereira? Ferreira. É. Amém, que Deus abençoe. Eu quero participar da enquete, pastor. Já sabe qual é a resposta? Já sim, pastor. Pode dizer. Se encontra em João 13:16, o Evangelho do João 13:16. Tem certeza? Tenho. Absoluta, né? Amém. A sua resposta está exata, viu? Como diz, o programa Passa Repassa. Está exata. Eu vou te dizer só uma coisa bem rapidinho. Eu tenho 52 anos de idade, tive um encontro com Jesus em 2001. Amém. Mas nunca em toda a história do Evangelho, ninguém nunca tinha destrinchado para mim os mistérios do Apocalipse. E hoje, amém, eu estou maravilhada com o que eu escutei. Graças a Deus, né? Deus abençoe. E se quiser mais detalhes, viu? É só acessar o nosso site. O endereço é 3ec.com.br. Então, agora me diga aquele livro que o senhor falou desvendando os mistérios do Apocalipse. Eu encontro aonde? Como é? Aquele livro que o senhor falou, que se encontra na... seu irmão Pedro. Nas livrarias do livraria, né? Gospel Mix, aí lá na... Como é o nome mesmo, pastor? Mais do que Vencedores. Sim. É o livro. E o outro é Apocalipse, o Futuro Chegou. O Futuro Chegou, né? Mais do que Vencedor, Apocalipse, o Futuro Chegou, não é isso? São 2 livros, né? Pronto. 2 livros. Tá bom, pastor, que Deus abençoe, fica na Amém, paz. querida. Paz do Amém. Senhor. E a irmã pode passar também na livraria Benese, pastor, ali perto do shopping. Pronto. Temos mais algum ouvinte, Flávio? A paz do Senhor, com quem falo? Alô? Caiu a ligação aqui. A irmã Lúcia já está aqui com seu nome registrado, viu, para concorrer a um dos brindes, final do mês. Alô, com quem fala, paz do Senhor? Pai do Senhor. Com quem falo? Maria das Neves, Cidade Verde, Bairro das Indústrias. Maria das Neves, né? É. Cidade Verde, Bairro das Indústrias também, né? É. Ok, pode dar a resposta, fica à vontade. É o João 3. 3 quanto? 3:16. Amém. A irmã está por dentro da Bíblia mesmo, viu? Glória. Alô, a paz do Senhor, com quem falo? Pai do Senhor, abençoado. Com quem eu falo? Com o irmão Benedito do Bispo, eu estava estudando a palavra maravilhosa, viu? Graças a Deus, né? Para a nossa edificação e para a glória dele. Já sabe a resposta do mês, irmão? É justamente o que a irmã falou aí. É João 3:16. Como é o seu nome mesmo aqui, que eu não entendi direito? Irmão Benedito Valderli Moraes de Araújo. Benedito, né? Irmão, Valderli Moraes de Araújo. Certo. E eu estava meditando aqui na palavra do irmão, quando o irmão perguntou se o Apocalipse é um livro para ser lido. No próprio Apocalipse 1:3, se os irmãos lerem aí, ele vai falar assim, ó. Bem-aventurado aqueles que lêem e os que... Olha aí, tá vendo, pastor? Os nossos ouvintes estão atentos, viu? É verdade, mano. Porque o tempo já está próximo. É verdade, é verdade. Então, muito obrigado. Aí, amém. Deus abençoe. Foi muito importante a participação do irmão, né, pastor? Continua nos próximos domingos, sábado até durante o mês de dezembro, viu? Amém, amém. Que Deus abençoe os nossos amados ouvintes. É assim mesmo, né? Tem que estar atento.
Tem mais algum ouvinte, Flávio? Por enquanto não é? Mas nós queremos parabenizar, né, pastor Eudes? A participação dos amados aqui, muito boa. Temos mais um ouvinte aqui, a paz do Senhor, com quem falo? A paz do Senhor, é Joianda. Quem? Irmã Joianda. Joianda, né? É. De quê? Joianda de quê? Joianda Maria. Maria. De onde fala? Eu sou Mangabeira 5. Mangabeira 5. Certo. Fica à vontade para dar a resposta, viu, irmã? É João 3,16, com certeza. Essa é muito fácil, né, irmã? É fácil demais. A irmã também foi abençoada com o estudo? Muito abençoada, eu estou aqui maravilhada. Amém, graças a Deus. Eu estou ligada nesse programa e a cada sábado eu aprendo. Então, que Deus abençoe a senhora e sua família, viu? Amém. Até a próxima. Mais um ouvinte. Senhor. A paz do Senhor, com quem eu falo? A irmã Valdina de Cruz das Armas. Valdina. A numerinho do programa, vai, é uma benção. Ah, número 1, né? Beleza, para conseguir, Deus me deu, glória a Deus. Ela é a número 1, pastor. Amém. Fica à vontade para dar a resposta. Amém, abençoado. É João 3,16, glória a Deus. Amém. Então tá aqui registrado seu nome, sua participação. Final do mês, final do ano, sorteio, viu? Tá certo, Valdina Alves de Medeiros. Amém. Amém. Vamos ver se temos mais algum ouvinte aqui, não é? Ainda há tempo. Daqui a pouco os aniversariantes com o diácono Nivaldo. Hoje o programa foi uma bênção, 2 horas de programação. Alô, com quem fala? Paz do Senhor? A paz do Senhor, com a irmã Lucinete Lira de Oitiveiro. Lucinete, é? Lira, né? Lucinete Lira de Oitiveiro. Certo. Fica à vontade para dar a resposta, amada. Então, está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça ou não morra. Amém. Muito bem. Deus abençoe. E o Apocalipse, está com medo ou está esperançosa? Caiu a alegação dela, né? Mas com certeza, né, ela está esperançosa, porque, como o pastor disse aqui, é um livro de esperança para os cristãos. Mais um ouvinte, Flávio? Caiu? Às vezes cai aqui, né, a ligação. Ainda temos algum tempinho ainda, né? Alô, com quem fala? Paz do Senhor? Paz do Senhor, meu irmão. Evangelista Valdemir. Evangelista Valdemir, é? É, sim. De onde, amado? Cidade de Bahia, Barro do César. Bahia do César, né? É, sim, da Igreja Batista. Ah, então você vai acertar de primeira, quer ver? Qual é a resposta? A resposta que você está falando é João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo nele creia. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus abençoe. Está aqui registrado. Quer deixar algum comentário, alguma coisa? Hoje à noite aqui um culto aqui, aqui em Bahia, um culto de rua, né? Com a ação de graça do meu aniversário, que foi quarta-feira. Amém. Eu tenho 4 anos de vida e Deus vai me fazer um culto de ação de graça aqui na frente hoje, na Rua Maria Guedes. Amém. Então que Deus abençoe. E fica atento aí. E fica atento ao toque da última trombeta, viu, irmão? Pra gente subir junto, tá bom, viu? Apocalipse. Amém. Temos mais um ouvinte? Alô, com quem falo? Caiu? Acho que dá tempo mais 2 ouvintes, né? Aqui, antes dos aniversariantes e antes das considerações finais. Alô, com quem falo? Boa tarde, a paz do Senhor, irmão. Com quem eu falo? O Edileuza aqui do Valentina. Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Fica à vontade, amada. Tá em João 3,16. Ok. Edileuza de quê? Edileuza Cosmo. Cosmo. Tá ok. Deus abençoe. Fico na paz. Igual. Tem Mais ainda, um Flávio? ouvinte, Flávio. A paz do Senhor, irmão. Temos sim. A paz do Senhor, com quem eu falo? Ana Elizabeth do Cristo, Ana Elizabeth. do bairro do Cristo. Certo. Fica à vontade para dar a resposta, viu? João 3,16. Ok. Deus abençoe. Fica atento ao sorteio no final do mês. E fica atento também aí, viu? Aos sinais do Apocalipse, que a coisa tá séria, viu? Deus abençoe. Último ouvinte aqui para fechar a conta dos 10 participantes. Tem mais algum? Logo após os aniversariantes com o Diácono Nivaldo. Pronto, último participante aqui da tarde. Alô, com quem falo? Com Margarida, daqui de Mangabeira 1, pastor. Margarida? De Mangabeira 1. Ok, dê a resposta aí, amado. Fica à vontade. É em João, né, pastor? 3,16. Certo. É Margarida de quê?
Margarida Maria Andrade de Araújo. Certo. Ok. Ô, pastor, eu estava assistindo o programa desde o começo, e eu estava falando sobre Apocalipse, não foi? Certo, foi. Aí eu disse, o senhor falou que tinha pessoas que tinham medo de ler. Depois eu não tenho não, eu leio ele todinho. Tá certo. É porque... Eu conheço gente que tem medo de ler, que é pesado, então você não tem Jesus. Você não tem medo de ler, não. É verdade, mas infelizmente tem, viu? Gente com medo mesmo. Até gente da minha família disse que não lê porque tinha medo. A minha mãe é falecida, que fez um ano agora em novembro, e ela disse, mãe, eu tenho tanto do meio de minha de ler o Apocalipse. Eu já plantei não, minha mãe, eu leio. Tá bom. Tá bom, então consolar a igreja. Tá, irmão, Deus abençoe também. Próximo sábado a gente volta com o quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Agora, os aniversariantes com o Diácono Nivaldo. Boa tarde, a paz do Senhor, amado irmão. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes, o irmão Flávio aí no controle da mesa. Antes, porém, eu quero deixar para a meditação dos ouvintes esta escritura que encontra-se em Jó 42, apenas o verso 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Que Deus possa, com esta escritura, abençoar ricamente a cada irmão e ouvintes da palavra de Deus. Também temos aqui um alô todo especial aqui para um irmão lá em Manaíra, a Igreja Batista. Eu conheci na Igreja Batista do Pastor Américo, lá no Alto da Boa Vista, em Bahia, que é o irmão Paulino. Irmão Paulino, esse alô todo especial é para você e para a sua família. Ele é da Igreja Batista, lá de Manaíra, é IBN, eu não sei exatamente o que. Nacional. Então, irmão, que você se sinta abençoado nesta tarde, né? E quero deixar aqui para os aniversariantes, tem aqui pastor Eudes, apenas 3 irmãos, que é um pedacinho de novembro, né? Que é do dia 28, digo, Jairo, né? É lá da nossa igreja, que é filho do diácono Martins, Francisco Martins. E João José Monção, né? Lá do Valentina Figueiredo. E, enfim, do dia 30, a minha neta, né? Juana Araújo Cavalcante, filha, ou melhor, neta, nora do pastor Eudes. É a esposa do André, né? Quando é que Deus possa te abençoar ricamente. E agora queremos mencionar aqui os nomes dos aniversariantes de dezembro. São os seguintes. Presbítero do dia 1º, Carlos Alberto. Ainda do dia 1º, Lamarque Ribeiro. Dia 2, Késia Lopes. Do dia 3, Juliana do Hernando Sato. Albina Alves. Do dia 5, Fábio Lima. 5 ainda, Saulo Vinícius Hernando Sato. O 5 ainda, Débora Tamires. É Tamires? Débora Tamires. E Daiane do Valentina. Só tem Daiane, não botaram o restante do nome dela, né? Do dia 7. Do dia 7 ainda, a André Augusto. Do dia 7. Essa é a esposa de Juana, viu? É a esposa de André, exatamente. Eu tô esquecido, passando batido. É falta de atenção. E finalmente, Daiane do Valentina, do dia 7, André Augusto, né? E do dia 7, Ana Júlia. Do dia 8, Maria da Conceição. 9, José Alonso, do Hernando Sato. E dia 9, Suleide de Holanda, do Valentina. E finalmente, dia 10, Neuza Moura. Que Deus possa... Deus Moura, né? Que Deus possa abençoá-los, irmãos, ricamente, em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja. Parabéns, em nome de Jesus. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar finalizando. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por tudo que foi realizado através desta programação, nesta emissora. Abençoa
a CPAD, os programas que se seguirão. A cada um dos ouvintes, leva-nos em paz debaixo da tua santa proteção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sei como estás, a palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece? A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.